A nossa aula agora é sobre a pensão especial às pessoas atingidas pela hanseníase, Lei 11.520 de 2007. Vamos estudar. É também uma aula muito rápida. A lei é uma lei muito curta, são alguns artigos. Durante um período recente da história do Brasil, pessoas acometidas pela hanseníase, que nós conhecemos como lepra, eram obrigadas a viver em hospitais colônias, os segregadas. Vocês lembram dessa palavra, né? Segregadas, separadas. Muitas vezes eram separadas do convívio dos seus familiares. Para tentar reparar esse erro, o governo federal concede uma pensão especial a esses cidadãos. Mas, veja, o benefício é válido para quem foi submetido à internação compulsória, ou seja, obrigatoriamente foi submetido a essa internação até 31 de dezembro de 1986. Existe uma data limite. Além de existir uma data limite, a internação ela tem de ter sido compulsória. A pessoa tem de ter sido obrigada a viver segregada em hospitais colônias. A lei é essa, 11.520, de 18 de setembro de 2007. Veja, quando a gente olha para cá, vê um espaço de tempo, um hiato de tempo muito longo. A lei dá direito a quem ficou segregado até 31 de dezembro, mas essa lei só surgiu em 2007. Veja como a justiça é lenta. Artigo 1º diz assim, e aqui é muito importante, o Poder Executivo, fica o Poder Executivo autorizado a conceder pensão especial. Mais uma vez eu lembro a você que não é pensão previdenciária, é uma pensão de caráter indenizatório. Essa pensão, e aqui nós temos três coisas importantes que precisamos aprender. Ela é mensal, é vitalícia e intransferível. Ou seja, não gera pensão. A pessoa morreu, acabou-se aquele benefício. Ela é concedida às pessoas atingidas pela hanseníase e que foram submetidas a isolamento e internação compulsórios, ou seja, houve uma obrigatoriedade, foram forçadas a essa internação em hospitais colônias até 31 de dezembro de 1986. E diz aqui que a requererem a título de indenização especial correspondente a R$ 750. R$ 750. O parágrafo 1º diz o seguinte: a pensão especial de que trata o caput, ou seja, esse artigo 1º, é personalíssima. Claro, ela não gera pensão, morre ou se acaba com a morte da pessoa. Só aquela pessoa tem direito, a pessoa que foi acometida do mal da hanseníase. Não sendo transmissível a dependentes e herdeiros, e será devida a partir da entrada em vigor desta lei. Veja, o caso tem um limite de tempo, 31 de dezembro de 1986, mas só a partir dessa lei é que a pessoa ganhou o direito de requerer a pensão. O valor da pensão será reajustado anualmente, conforme os índices concedidos aos benefícios de valor superior ao piso do regime geral de previdência social. Esse valor de R$ 750 aqui, é o valor da época de 2007, o que era bem superior ao salário mínimo, Por isso, esse parágrafo 2º fala em valor superior ao piso, né? Ou seja, vai ser reajustado, mas de acordo com os índices concedidos aos benefícios, não ao benefício de salário mínimo, mas é o índice concedido para reajuste daqueles valores, do valor superior ao piso
do regime geral de previdência social. Essa é uma peculiaridade aqui do caso. O parágrafo 3º diz que o requerimento do caput ele será endereçado ao secretário dos Direitos Humanos da Presidência da República, nos termos do regulamento. Perceba que o requerimento ele não é endereçado ao INSS, não é um pedido feito na Previdência, lá no INSS, não. É um pedido feito lá na Secretaria Especial dos Direitos Humanos da Presidência da República. Agora, o parágrafo 4º diz que cabe ao INSS o processamento, a manutenção e o pagamento da pensão. Essa parte ela é de competência do INSS. Essa parte aqui. Agora, o requerimento não é feito no INSS. Então, estamos falando desse benefício, dessa pensão especial às pessoas acometidas pela hanseníase, né? Vamos ver o que é que temos mais aqui. Artigo 2º. A pensão de que trata o artigo 1º será concedida por meio de ato do secretário especial dos Direitos Humanos da Presidência da República, após um parecer da comissão referida no parágrafo abaixo, parágrafo 1º. Ou seja, ela é concedida por meio de um ato do secretário especial lá dos Direitos Humanos da Presidência da República, mas só depois de um parecer da comissão, dessa comissão que foi criada com essa lei. Fica criada a comissão interministerial de avaliação com a atribuição de emitir parecer prévio sobre os requerimentos formulados com base no artigo 1º, cuja composição, organização e funcionamento serão definidos em regulamento. Ou seja, saiu a lei em 2007, mas essa lei ficou condicionada à criação de uma comissão, que levou um tempo. Essa comissão precisou ser organizada, definida através de um regulamento. Veja que morosidade, né? E essa comissão ela tem a responsabilidade de emitir esse parecer. Depois da emissão do parecer, se o parecer for favorável, o secretário especial dos Direitos Humanos da Presidência da República, por meio de ato, concede a pensão. O parágrafo 2º nos diz que para a comprovação da situação do requerente, comprovar que ele realmente foi acometido de hanseníase, será admitida ampla produção de prova documental e testemunhal. Eles aceitam prova testemunhal. E caso necessário, se for necessário, haverá uma perícia. Ok? Parágrafo 3º diz: na realização de suas atividades, a comissão, aquela comissão criada, poderá promover as diligências que julgar convenientes, inclusive solicitar apoio técnico, documentos, pareceres e informações de órgãos da administração pública, assim como colher depoimentos de terceiros. Veja, a comissão criada para fornecer o parecer, ela pode promover diligências, ela pode solicitar apoio técnico, pareceres e informações de órgãos da administração pública e colher depoimentos de terceiro. Tudo isso gera uma demora na concessão da pensão, sem dúvida. As despesas referentes a diárias e passagens dos membros da comissão, porque essa comissão criada, ela tem que correr atrás das provas para emitir o seu parecer, né? Tem que se deslocar, tem que ir até o local, tem que ouvir pessoas se for preciso, enfim. Diz aqui o parágrafo 4º que as despesas referentes a diárias e passagem desses membros dessa comissão, elas correrão à conta das dotações orçamentárias dos órgãos a que pertencem. Ou seja, é uma comissão formada de pessoas de órgãos diversos. Então, cada órgão será responsável pelo pagamento das diárias.
Veja que aqui não fala das diárias que os acometidos pela hanseníase gastarem, ou diria assim, por meio dos deslocamentos. Imagina que a pessoa foi acometida e ela é chamada, é convocada para passar por uma perícia, então ela tem que se deslocar, e com esse deslocamento ela gasta. Veja, quanto à diária da pessoa doente ou acometida da hanseníase, a lei simplesmente não diz nada. A lei vai pagar diárias dos membros da comissão, não vai pagar diárias das pessoas acometidas pela hanseníase em caso de necessidade de deslocamento. É assim que muitas vezes acontece. O artigo 3º diz que a pensão especial de que trata esta lei, ressalvado o direito à opção, não é acumulável com indenizações que a União venha a pagar decorrentes de responsabilização civil sobre os mesmos fatos. Aqui é muito parecido com o que nós vimos no caso do Zika vírus. Se a pessoa entra com uma ação judicial e ela ganha a ação judicial por causa desse fato, ela ficou segregada no Hospital Colônia, então ela não pode acumular a pensão com o valor que ela ganhou a título de indenização pago pela União. Ela não pode acumular. O parágrafo único diz que o recebimento da pensão especial não impede a fruição de qualquer benefício previdenciário, ou seja, esse benefício ele é acumulável com benefícios previdenciários, desde que, você já sabe, né? Desde que a pessoa seja segurada, desde que a pessoa contribua ou esteja em período de qualidade, né? De manutenção de qualidade, período de graça. O artigo 4º diz que o Ministério da Saúde, em articulação com os sistemas de saúde dos estados e municípios, implementará ações específicas em favor dos beneficiários da pensão especial de que trata essa lei. Em que sentido? Aí diz aqui, voltadas à garantia de fornecimento de órteses, próteses e demais ajudas técnicas, bem como na realização de intervenções cirúrgicas e assistência à saúde, por meio do SUS. O artigo 5º diz que o Ministério da Saúde, o INSS aparece aqui, e a Secretaria Especial, aquela secretaria lá dos Direitos Humanos da Presidência da República, poderão celebrar convênios, acordos, ajustes ou outros instrumentos que objetivem cooperação com órgãos da administração pública e entidades privadas sem fins lucrativos, as entidades privadas, né? Sem fins lucrativos, a fim de dar cumprimento ao disposto nesta lei. Ou seja, o que for necessário para que a lei seja cumprida, o Ministério da Saúde, o INSS e essa secretaria, elas poderão celebrar neste âmbito, com esse objetivo, convênios, acordos, ajustes ou outros instrumentos, para assim alcançar a cooperação. O artigo 6º diz: as despesas decorrentes desta lei correrão à conta do Tesouro Nacional. Aqui, mais uma vez, eu lembro a vocês que essa pensão não é de caráter previdenciário, não é um benefício previdenciário, por isso não sai o dinheiro dos cofres da Previdência Social. Pronto, terminamos mais outra aula, graças a Deus, falando de mais uma pensão especial, lembrando que essas pensões são de caráter indenizatórios e elas não são previdenciárias, por óbvio. O dinheiro pago não sai dos cofres da Previdência Social, ok? Um grande abraço, Deus abençoe você.